aí, gente, hoje eu vou estar testando aqui uma nova versão do OS que ainda não está completa e que demorou bastante tempo e me causou muito ódio por conta que ela utiliza uma nova interface gráfica, mas está muito bonito, mas eu ainda tenho que instalar mais recursos, mais coisas e vai demorar bastante tempo, eu acho, para sair ela. Já que também o compilador Diesel não está funcionando, eu vou estar mostrando agora. E eu também mudei de Linux, mudei pro Void, pro Linux Mint com esse wallpaper massa que só. Tá vendo aqui full screen para estar mostrando o sistema. Vocês já podem ver, é um gnomezão. Só que daí eu adicionei várias coisas para poder dar um diferencial. Eu coloquei o Chamar Blur para poder deixar isso. Eu desativei aquelas áreas, ele tá mais parecendo com o Mac. Eu coloquei o Calamares nele, ele tá com o terminal, tudo isso daqui. Eu vou estar testando ele aqui para ver se as configurações funcionam. Provavelmente não, porque tem muita coisa ainda que eu preciso fazer nele. E que esse daqui não era o wallpaper que era para ele estar vindo, mas tá bom. Pronto, ele dá esses bugzinhos aqui, mas porque as configurações ainda não tá coisada. Mas como vocês podem ver, OS Alice, spoiler do nome. Isso daqui é por conta, esse Ubuntu é por conta da minha máquina host. O kernel Linux é esse daqui que tá, que é do Debian 13. E tá tanto disso daqui de package, o Bash é o 5.2.37. Ele tá usando um pouquinho de RAM. Eu ainda não usei RAM. Era para eu ter otimizado, mas infelizmente eu não consegui. Mas de resto o sistema tá, pra falar a verdade, tá bem bonito. Falar que isso daqui não tá bonito é fogo, né? E o melhor de tudo. Ai, aqui no coisa não funciona. Esqueci. Então um pouquinho lento assim, mas é por conta que quando tô rodando uma máquina virtual e o KVM tá todo travado, por conta que eu não ativei nesse Linux aqui o KVM. Aqui instalar sistema é igualzinho do outro, só que eu mudei o ícone. Tirei o terminal aqui, que vem no Gnome. Ele já inicia em modo live. Tá abrindo aqui o Btop. Pronto, abriu o Btop. Começou agora a contar. A CPU tá indo lá pro alto por conta disso. Dá pra ver que ele tá 66. Mas, gente, isso daqui é porque o KVM nem ativado tá. Tá tudo rodando aqui. E o sistema D tá rodando em root. O network em root. E várias outras coisas em live, modo live. Tudo em live. Como podem ver, o sistema tá legal que só, pra falar a verdade. Só que eu ainda não instalei ele em nenhum canto. E ó, demora pra abrir isso daqui. Mas é normal, essa demora porque não tá rodando com KVM. Também isso aqui é um ambiente que consome muito mais RAM. Pra falar a verdade, eu não sinto tanta diferença assim em RAM. O Gnome realmente consome muito mais. Mas se você souber otimizar, o Gnome voa. Ainda mais porque muita gente fala que o Mac é muito otimizado, mas qualquer Linux com o Gnome consome muito menos do que RAM. Menos o Ubuntu, por algum motivo. O Ubuntu ele é muito pesado. Mas uma curiosidade, o Mac OS ele só gasta tanta RAM porque ele sobe um monte de bibliotecas na RAM para abrir tudo mais rápido. E depois, o que não for utilizado, ele vai varrendo e jogando fora. Sem contar que ele tem como se fosse um ZRAM que compacta a RAM também. E como podemos ver, tem o Firefox, ECR, continuando, né? Evolution, um monte de coisa aqui, LibreOffice e a própria. Isso aqui, ó. Tá tentando abrir ela aqui agora. E demorinha. Eu acho que vai demorar um pouco. E abriu agora. Tem uma atualização de pacotes, que é a atualização de sistema. Só que eu não sei se você simplesmente instalar isso daqui, o sistema ele vai simplesmente voltar como antes. Eu acho que não. Mas a gente depois eu vou ver. Porque o Linux Mint, se eu não me engano, não coisa isso. Toda vez que você coisa. Se você instalar Gnome Software. Pra falar a verdade, isso daqui é uma das melhores lojas que tem. O problema é que ela é pesada, ainda mais
E eu acho que o framework dela deve ser em Qt. Qt não, é GTK. Já que muita coisa no Gnome é feita em GTK com C ou C++. Tem um monte de coisa aqui instalados, tem um monte de coisas de ajustes, de câmera, configurações do sistema, contatos e tudo isso daqui. Essas extensões aqui é para poder botar as extensões do sistema operacional. Vou botar aqui. E eu coloquei essa dockzinha aqui embaixo porque eu prefiro com dock aqui embaixo. E eu decidi mudar diretamente do Gnome por conta de uma coisa. O XFCE realmente ele é bom. Ele é leve que só. Ele é extremamente modular. Só que ele não tem widgets. E também sem contar que ele não tá funcionando direito com o Wayland. Sem contar em outras coisas como que ele não é tão bonito, mesmo personalizando ele tanto. Ainda mais que o Plank. Eu gosto do Plank, mas ele não é das melhores coisas. E o Plank não roda no Wayland. Eu já tentei abrir ele no Wayland, não abre de jeito nenhum. Tanto no meu Linux Mint, quanto também lá nos outros sistemas que eu já testei com o Wayland e várias outras coisas. Sem contar que aqui a gente já tem a loja nativa, sem contar que o ecossistema Gnome ele é muito mais padronizado do que o XFCE. Todo XFCE pode, sei lá, ter essa loja aqui que não combina com o sistema, por conta que todo sistema é feito para parecer uma coisa só. E tem isso aqui, ó, que mostra tudo. Cooler, não data, intenção também não. Nada disso aqui tem coisa porque tá rodando diretamente no AVM. Mas a memória ele mostra que tá gastando uma memória e só. Isso daqui é porque eu não configurei às vezes o RAM swap, o cache, é o tanto de cache disponível, física, livre. É alocado por algum motivo tá isso daqui, mas deve ser somente por conta de outras coisas. O daqui não tá usando o swap, né? Mas eu vou ainda configurar várias coisas. O sistema tá aí. Aqui, sei lá o que é, mas tá aí. Armazenamento tá no data porque nem tem armazenamento aqui na VM. Eu tô rodando um KVM puro. Olha como que ele muda. Era pra ele vir com isso daqui, ó. Esse papel de parede. Na verdade, provavelmente ele pode vir com esse papel de parede ou com outro. Meu que ainda falta colocar mais papéis de paredes. Eu pretendo fazer isso. É, falta bastante coisa pra falar a verdade ainda ajustar. Mas eu vou ajustar bastante coisa. É pra ele vir com esse daqui, ó. Pra dar uma cara mais black. Ou com esse daqui, que é o Cosmic. Eu prefiro Black. Falta ainda bastante outros backgrounds ser colocados e o sistema fica mais dark, mais profissional com esse wallpaper. E sei que eu tenho que faltar outras várias coisas modificar, mas pra falar a verdade ele vai ficar mais parecido com isso, mas o que mais vai mudar ou vai ser pacotes, porque ele é aquele veio com tudo que você precisa, mesmo que ele não pareça, principalmente para um programador de baixo nível que programa em Assembly, C e C++, e também em Python, mas Python não é baixo nível. Mas ele já vem com tudo do Python, já vem com Git, já vem com GDB, já vem com um monte de coisas para facilitar, já vem com Btop, vem com ambiente total. O instalador ainda não testei. Provavelmente, quando vocês estiverem vendo isso, nem vai estar lançado ainda. Porque falta refinar tudo, testar, eu configurar o VirtualBox para poder testar lá isso. Ou testar no Virtual Manager do que utilizar o QMU. Eu não sei porque o QMU tá travando no meu Linux Mint, mas deve ser porque o KVM não tá ativado. Vou abrir esse utilitário para mostrar para vocês. Senhas e chaves. Olha o cartãozinho aqui, ó. Aqui não sei para que serve. Que deve estar em inglês. Atualizador de imagens eu tô. Deve estar travado aí que só. E sem contar outra coisa, que quando eu não tava gravando, ele tava rodando um pouquinho melhor. O terminal. Na verdade, tem pouca coisa. Deixa eu ver aqui em sistemas, ajustes, monitor de sistema, logs, controle parental. Eu não sei o do porquê uma pessoa
um programador colocaria um controle parental. A menos que a pessoa fosse fã do Linux mesmo, do meu Linux pela estética, por conta que ele já vem configurado com isso daqui, já vem com todas as ferramentas para um programador. Para falar a verdade, a minha distribuição não é uma distribuição que nem o Linux Mint, mas sim apenas, não posso dizer assim, um remaster, porque além disso ele não vem com repositórios próprios. Eu estou tentando trabalhar nisso, mas tá muito difícil. Eu ainda preciso fazer uns negócios. Provavelmente se eu for fazer um repositório próprio, a única coisa que vai ter lá vai ser alguns pacotes. Ah, e lembrando, aqui não foi usado nenhum pacote da minha própria distribuição. Foi tudo do Debian ou simplesmente baixando do GitHub e colando. O do porquê? Porque eu não posso dizer assim. Eu não queria baixar os pacotes em si, por conta que os pacotes ainda tem alguns bugs e fazer do jeito que eu tô fazendo. O que eu fiz aqui ficou bem melhor. É, como posso dizer? Também tem um ajudas aqui. Eu vou estar abrindo ele aqui, né? Uma coisa que eu gosto bastante do Gnome é porque ele é bem organizado. É, tenta várias coisas. E outra, eu não sei porquê, mas eu deixo essa logo aqui do sistema. Igualzinho aqui. Tem tanto a logo do O quanto a do X. E eu acho que o ajudas não abriu. Mas deve ser porque ele deve ter programado somente pra... Pronto, ele abriu. Então não era o que eu tava pensando. Então, esperar ele carregar, né? Que não podemos ver tá tudo e todo coisado. A CPU foi lá para 88%. Ajuda do Gnome. Já não vai ter nenhuma logo do Debian. Visão geral do Gnome, seu ambiente, várias outras coisas aqui. É. E travou. A VM travou. Epa, destravou. É, eu acho que esses ajuda do Gnome não é muito bom, assim, questão para uma pessoa que vai baixar meu próprio sistema Udo, porque o meu sistema ele não é feito para usuários recentes, mas sim usuários que vão estar programando e provavelmente eles vão saber mais de Linux. Mas também é bom porque vai, imagine que tem um programador aí que não curtia Linux, veio do Windows e não sabe usar o Gnome e várias coisas. Falando uma coisa, muita gente fala que o Gnome é uma merda. Em partes eu concordo. Mas em outras, tipo assim, nenhuma outra interface que eu vi até agora ganhou em beleza, modularidade, fácil para workstation, melhor para notebooks, e ainda tem suporte para você usar ela apenas com teclado, sem precisar de mouse. Se contar outra coisa aqui, a elegância do Gnome, se contar, e várias outras coisas. E também eu gosto bastante disso daqui, ó. Você, dependendo da extensão que eu baixei, a Just Perfect, você consegue notificar várias coisas. Eu tirei esse negócio aqui, tem um botão de pesquisar, ficou parecendo um Mac. Fala a verdade, ficou parecendo um Mac. O Mac ele tem essas coisas aqui. Não sei coisa. Lembrando que para acostumar com o Gnome é bem fácil. Eu acostumei com o Gnome em questão de é, deixa eu ver, uns 5 dias. E depois que eu comecei a usar o Gnome, eu achei ele muito melhor do que o Cinnamon e essas coisas em questão de usabilidade. Claramente que eu ainda assim, eu gosto do Cinnamon e do XFC, mas é, o que menos dá vontade de desistir e voltar para o Windows, para minha opinião, é o Gnome. Uma vez quando eu instalei o Arch Linux, ele veio com o XFCE que eu coloquei. Eu queria testar assim, pura simplicidade do Arch com a pura simplicidade do XFCE. Simplesmente eu fiquei louco. Uma por conta do XFCE que veio cru demais. E outra por conta que o gerenciador de pacotes do Arch Linux é muito confuso. Eu não entendo nada. E, pra falar a verdade, o vídeo foi esse.
Mas tem mais coisas para mostrar, eu acho, né? Eu vou estar abrindo aqui o explorador de arquivos. Vou dar uma olhada, porque eu nem abri, pra falar a verdade. E sem contar que eu fiquei surpresa porque deu boot de primeira. O sistema pensei que ia dar um erro, ou outro ali. Na questão do boot, uma coisa que eu percebi é que o boot dele tá muito demorado, mas deve ser por conta do Initransys FS ou por conta mesmo do kernel Linux, que não tá carregando um monte de coisas, ainda mais porque ele tá em modo live. E agora é só esperar abrir. Outras coisas que eu adoro, mas adoro mesmo no Gnome, é literalmente os ícones dele. Nossa, uma coisa que eu gosto mesmo é isso. Agora é só esperar. Epa, abriu, só que ainda não apareceu na tela. Vamos ver se o mouse tá funcionando. Tá funcionando. Agora é só esperar. Eita, que demora. Acho que não, acho que não tá indo. Caramba. Oxi, tá falando que tá aberto, mas não é pra... Abriu agora. Por algum motivo, a questão dele tá demorando, agora que eu me lembrei, ao ver aqui, é por conta disso daqui. Disquete. Cadê ruim? É. Outra coisa, gente, se vocês devem ver uns negócios aqui que geralmente vocês não era para ver, tipo ponto Mozilla, ponto Profile, ponto SSH, ponto GNOME, PNG, ponto local, ponto cache, ponto bash, ponto um monte de coisa isso daí. Foi porque para eu poder copiar várias coisas do sistema e eu me esqueci antes de gerar o file system ponto splash fs, foi desativar o negócio de ver os arquivos os ocultos do Linux, mas de resto, isso daí não muda nada, a menos que você. Pra falar a verdade, o sistema vai ser seu, você vai poder fazer o que você quiser. Eu acho até bom a pessoa ver. Só nunca tentem apagar isso daqui, nem isso, nem isso. Nada disso daqui que tá com ponto. Que se vocês apagarem, dá uma merda tremenda. E um dos problemas de ele tá dando esses negócios é que ele tá vendo esse CD-ROM zero e esse disquete. Sendo que ele tá dando esses bugzão, tentando acessar essas coisas. E aqui em documentos tem. Esse negócio aqui, tá 300 e poucos MB. Eu vou apagar isso daqui. Mas daqui era meio que é o próprio sistema, só que compactado, só que isso daí é só lixo, vocês podem apagar isso. Eu vou apagar, porque isso daí o sistema tava todo cagado, falando na real mesmo. E eu não consegui gerar esse arquivo aí direito, aí, cara, disse que ficou apenas 360, enquanto o original era pra estar fazendo negócio. Isso daqui aumenta bastante o peso do sistema. Eu vou estar jogando aqui lixeira. Ih, não foi. Aí deve ser porque o sistema tá lento que só. Mas, no mais é menos, é isso daqui o sistema que tá. Caraca, deu 18 minutos. Pensei que ia dar menos. Então, gente, isso aqui foi o vídeo. Então, tchau, tchau aí pra vocês.